Olá, gente querida de Deus, para atender a necessidade do povo de Deus, de alguns irmãos novos na fé, novos convertidos, como a gente fala na igreja, eu resolvi gravar uma série de vídeos, estudos na verdade, sobre salvação. Salvação porque é um tema muito importante para a pessoa chegar na igreja e não ficar desinformada ou ao léu, espiritualmente falando. Então, na verdade, eu simplifiquei o máximo possível, o máximo do máximo, porque é um assunto muito longo, muito extenso, e então a gente fez aqui totalmente o contrário de uma escola de teologia, fizemos uma coisa bem simples para que você possa entender. E para facilitar o seu estudo, eu dividi o estudo de salvação em fases, então é muito importante que você preste atenção em cada fase para que você possa entender. Se você não entendeu a primeira, você repete, ouve várias vezes até você entender, mas você vai entender porque é super simples. Então, a nossa primeira fase, eu quero falar hoje sobre o que é salvação. Eu diria para você, salvação é o plano de Deus para se tornar amigo dos homens. Salvação é o plano de Deus para levar você para passar a eternidade no céu ao lado de Deus. Como é esse plano? O plano de Deus para salvar a sua vida é um conjunto de ideias realizadas que Deus criou para abençoar a sua vida. Como isso pode acontecer? Como esse plano de Deus, ou esses planos de Deus podem ser realizados? Primeira coisa, o primeiro item eu quero que você entenda que a salvação é um dom, é um presente, é de graça, foi Deus quem te deu. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então você não precisa ficar preocupado, porque é um presente, é uma dádiva, é um dom que Deus te deu, um presente que Deus te deu. O segundo item também ainda foi escrito pelo apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então a segunda coisa que você tem que entender é que esse presente é de graça. Todo presente ele tem um preço. Se você dá um presente para alguém, aquilo lhe custou ano de trabalho, sacrifício, economias e uma série de coisas para que você possa comprar aquele objeto e presentear a uma pessoa amada. Da mesma forma aconteceu com Deus. E com Deus, o preço de Deus, o investimento de Deus foi derramar a sua graça sobre os homens. O que é graça? Graça é o favor bondoso de Deus. Graça é a bondade genuína e favores não recompensados, ou favor não merecido. A graça não incorre em dívidas. A graça não podemos pagar. A graça é independente do homem merecer ou não. A graça é o amor infinito expressando a bondade infinita de Deus. Isso é graça. Então, salvação é um presente de Deus que foi dado aos homens pela graça de Deus. O apóstolo Paulo disse, pela graça, ele foi muito claro. A outra coisa, ele usou duas palavras, duas coisas, graça e fé. Pela graça e pela fé. Entra a nossa parte. Deus entrou com a graça, nós entramos com a fé. Eu tenho que acreditar que é verdade a palavra de Deus, que o que Deus falou e prometeu sobre salvação
é verdade. É por isso que Paulo diz, é pela fé. Por que Paulo tratou do assunto? Ele diz para não se gloriar. O ser humano, o homem, desde que das culturas, das civilizações mais remotas, ele foi acostumado a ter um rei, os súditos travestidos de escravo, e tudo que ele consegue é muito difícil. Isso é assim até hoje. Então, quando se fala de salvação, obviamente, como já é um hábito, o homem, ele quer pagar. Então, para isso, os espíritos enganadores, eles criaram ideias para que os homens possam pagar pela salvação, como religiões, rezas, sacrifícios, velas, nascer, morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo, uma série de coisas. E é por isso que Paulo entra no assunto, pela graça e pela fé, para que ninguém se glorie. A Bíblia é muito clara. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, Jesus disse, e tendo provado, Jesus disse, tudo está consumado. Esta foi a sexta palavra de Jesus na cruz. Jesus falou 7 palavras na cruz e esta foi a sexta. Tudo está consumado. O texto grego diz, tudo está pago. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo disse, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Outras versões diz, ele nos resgatou do império das trevas. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele já pagou tudo e ele nos resgatou do império das trevas. Você não precisa fazer nada para o plano está perfeito. Resumindo, Pai, tudo está pago. Última palavra de Jesus na cruz. Então, queridos, esta é a primeira fase. Eu espero que você entenda, espero ter sido claro. Não tem como ser mais claro do que isso. Então, se você está com dificuldade de entender, veja o vídeo algumas vezes e o Espírito Santo vai te dar graça para você entender. Deus abençoe.